Olá, meus queridos amigos, aqui do nosso canal Forças da Natureza. Gostaram da introdução de Iroko? Pois é, dele que vamos falar hoje. Aqui quem fala é o Jim McMeyer e nosso canal Forças da Natureza traz com muita honra hoje, com muito orgulho, um pouquinho mais sobre o orixá Iroko, né? Quem é esse orixá tão raro, tão desconhecido por muitos, né? Muita gente dentro do candomblé não conhece esse orixá. Tá? Então existem muitas lendas, existem muitas coisas que realmente a gente precisa explorar mais sobre o orixá Iroko. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, meus amigos, Iroko, quem que é Iroko? Iroko é um orixá, né? Nas nações de Queto, geralmente ele é chamado de Iroko. No Jeje Marim, que é uma das nações, né, de Candomblé, nós chamamos ele de Louco, tá? E na Angola, no Congo, ele é conhecido como Kitembo, ou Tempo, que é um nome também que é mais abreviado, né, que a gente pode estar chamando, tá? Tempo. Então, tanto Tempo quanto Iroko são orixás próximos, são orixás. Alguns dizem ser o mesmo orixá, já alguns defendem que um é um, outro é outro. Eu, como nada sei nessa vida, nunca saberei. Esse é um mistério para muitos, né? Mas eu acredito que realmente tem uma semelhança. Existe muita controvérsia em cima desse orixá, tanto Tempo quanto Iroko, né? Mas para uns é só muda o nome, a essência é a mesma, é o mesmo orixá. Então isso é uma coisa que não, eu não sou tão grande para poder discutir isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Iroko em si, ele é a grande árvore encantada, tá? Então ele é o grande pai, a grande mãe de tudo que existe no mundo sagrado, né? Foi por ele, a primeira árvore sagrada plantada, que todos os orixás desceram à terra. Então, ele é muito temido, tá? É muito amado e respeitado por todos que conhecem, né? É a morada de todos os orixás, né, nos Yorubás, ou também dos Voduns, que a gente chama de Vodun no Jeje, né? E dos Inquices, que é no caso, né, na Angola, Nagô, né? Nós chamamos de Inquices, que é o caso que é o tempo, né, que eu falei para vocês. Tá? Então, ele é aquele que é a morada de todos os orixás, de todos os espíritos, de todos os feiticeiros, de todas as bruxas, tá? Ele traz muito mistério. Então, até para cortar os galhos do pé de Iroko, da árvore de Iroko, né? Que nós temos aí algumas qualidades de árvore de Iroko. Nós temos a Milícia excelsa, que é a verdadeira, a legítima que vem da África, tá? Existem outros nomes. Tem a gameleira branca, que é adaptada para ser cultuada Iroko aqui no Brasil, né? Então, assim, para quem não consegue africana, usa a gameleira branca, que é um tipo de figueira, né? Se eu não me engano. E ela é uma substituta muito boa para Iroko. Claro que assim, Iroko é o pai de todas as árvores, né? Assim como existem outros orixás árvore também. Então ele é o pai de todas as árvores. Sendo assim, qualquer árvore pertence a Iroko. Não tem essa. Você pode saudar Iroko em qualquer tipo de árvore, tá? Então você não precisa ter uma milícia excelsa ou uma gameleira branca para poder cultuar Iroko. Eu, por exemplo, já cultuei Iroko no pé de carvalho, enfim, tudo que eu considero que eu veja a divindade Iroko, eu cultuo ali. E eu sinto a energia do mesmo jeito, tá? Então, existe árvore específica para os fundamentos específicos, né? Porque cada entidade, cada divindade tem as suas regências, digamos assim, porém, no caso de Iroko, ele é o pai de todas as árvores, assim como o San é o pai de todas as folhas, né? Que chamamos também de Katendê na Angola. Tá? Então, como o San é o dono de todas as folhas, claro que ele tem as folhas específicas dele, e Iroko também tem a árvore específica dele, porém, eles são pais de todas as folhas e árvores. Então, todas vão ter aquele axé do orixá em si, né? Então, é um orixá muito melindroso às vezes, né? Ele até a árvore dele
para ser cortada dá um trabalho. Eu já ouvi relatos aí que ninguém consegue tocar, é muito difícil. Iroko é um orixá bem complexo, assim como os filhos de Iroko, né? Nós temos uma grande fama de sermos bem maluquinhos, né? As pessoas falam, né? Mas é como eu digo para muita gente. Eu prefiro ser um louco do que ser um normal nesse dia, nesse tempo louco que a gente vive agora, porque os filhos de Hiroko pensam de uma maneira diferente. Isso é fato. Eles têm um olhar diferente sobre a vida. Assim, não que são pessoas especiais, pessoas que são, ai, nossa, sou o mais poderoso. Não existe isso. Mas os filhos de Hiroko realmente têm uma visão diferente sobre a vida, uma sabedoria diferente de muita gente. Não quer dizer que é mais especial que ninguém. Simplesmente tem um modo de enxergar, um modo de agir diferente. Então, Iroko, ele é tão complexo, é uma árvore tão complexa que até para cortar um galho é difícil. Mesmo fazendo oferenda, pode-se correr um risco, tá? E, e assim, conta a tradição, né, que os furacões, os raios, é, tudo isso daí, eles respeitam a energia de Iroko, né? Yansan, que é a grande senhora dos ventos, do raio, né, das tempestades, ela poupa todas as moradas do orixá da árvore, né? Porque ela tem uma grande afinidade com o Iroko, tá? Então essa árvore, né, que ela é muito sagrada, ela é chamada pelo povo Yorubá de Igiolorum ou Igiolorum, né? Eu aprendi a pronúncia como Igiolorum, mas vai ter gente que vai falar que é Igiolorum, então pode falar Igiolorum, do jeito que vocês quiserem, tá? Que significa a árvore do Senhor dos Céus, né? Para muitos, o mesmo Deus de Israel e dos cristãos também, tá? Então, é, isso pode ser a expressão do divino, né? Em si, Iroko, que é o orixá para os yorubás, né? O Vodun louco, né? Porque na tradição Jeje nós chamamos ele de louco, né? E assim também que esse tempo que eu falei para vocês. E como eu falei, a grande árvore africana de Iroko, ela é uma árvore enorme, né? Geralmente ela só vem da África, que não tem. É muito raro você achar quem tem. E se você achar, parabéns. Tá? Então, há quem chame cientificamente, como eu já falei, de milícia excelsa ou clorófora excelsa, tá? Então, no Novo Mundo, né, Iroko ele escolheu outras moradas sagradas, por exemplo, aqui no Brasil, é a ficus religiosa, que é a gameleira que eu já falei para vocês atrás, que é uma árvore bem longínqua, né? Ela pode viver mais de 2 séculos. Então, eu creio que todas as árvores, principalmente as que têm mais longevidade, grande porte, possam ser moradas, principalmente de Iroko, possam ser árvores cultuadas para Iroko, como o carvalho. Eu vejo no meu culto específico, tá? Não estou falando do candomblé, mas na minha visão, que o carvalho é uma árvore de Iroko, sim, tá? Por mais que seja europeu, o carvalho ele é uma árvore milenar. Ele é milenar. Eu sinto a energia de Iroko no carvalho, assim como outras árvores, como a oliveira, enfim. Mas o carvalho em si eu vejo como uma das moradas principais de Iroko, não só como a árvore própria de Iroko, como a gameleira branca, né? Mas no caso de uma substituição, eu sinto que o carvalho realmente tem uma ligação muito forte. Mas, como eu disse, o orixá Iroko, ele é a árvore, né? O Iroko, na verdade, não é nem o nome do orixá. O orixá se chama Olueré, né? Oluerê. E Olueré, ele é um orixá que está ligado à árvore de Iroko em si, tá? Por isso que eu digo, não é só a árvore de Iroko africana, não é só a árvore da gameleira branca, né? Que é a ficus religiosa. Não é, tá? Aquela figueira de Bengala também acho bem interessante. Enfim, nós, no caso, na Angola, né, tempo ele é cultuado geralmente, pelo menos na tradição Tumba-Jussara, nos pés de manga, nas mangueiras, tá? Então,
você vê que já varia bastante, já muda bastante a coisa, porque é uma coisa que não é específica de uma árvore. É como eu falei de Ossan, né? Eles residem em todas as árvores e principalmente nessas árvores de porte que você sente que ali mora o orixá em si, né? Então, no Maranhão, por exemplo, o Vodum louco, né, que é no Jeje, ele é cultuado nos pés nas cajazeiras, tá? Então, tudo isso é muito relativo, é muito relativo. Então, o Iroko ele representa a árvore sagrada, né? A morada das divindades, residência de todas as divindades ancestrais, de todos os nossos ancestrais, feiticeiros, enfim, é a árvore da vida, né? Ali é a casa de Deus, é o próprio reino de Deus, é a árvore, porque a árvore ela faz uma ligação entre céu e terra. Ela está conectada com as raízes ali na terra e ao mesmo tempo ela ganha os céus. Então ela tem uma simbologia muito grandiosa. Um caso interessante que eu posso citar para vocês é que em Cuba, né? Em Cuba tem muitos mistérios. E um deles é que Iroko, ele é uma árvore chamada ceiba, né? Então a ceiba, ela é uma árvore abundante em todo esse território aí, tá? Então o nome científico dela é Ceiba pentandra, né? Se eu não me engano, tá? E ela é chamada principalmente de Iroko, né? Ou de Arabá. Então, dependendo do lugar, vai mudar esse nome aí, tá? Então, ali diz que é uma árvore muito temida, o pessoal tem muito medo dela, existem muitas lendas ao redor dessa árvore, porque o povo ali presta um grande culto a ela, né? Então, diz que ninguém se atreve a cortar esse tipo de árvore, cortar galhos, né? Às vezes um trabalhador, uma pessoa pobre, né? Um trabalhador pobre, ele prefere morrer de fome do que procurar briga com esse tipo de árvore cortar, judiar, como muita gente faz com a maioria das árvores, né? Que é um desrespeito horroroso. Então, ela é muito temida, tá? Então, é de grande importância nessa religião cubana, né? Nessa tradição cubana. A ceiba, que ela é bastante tóxica, inclusive, para quem pesquisar um pouquinho dela depois, né? A exemplo da gameleira, no caso, a seiva dela, ela tem provocado a morte de muitos trabalhadores, pessoas que trabalham mexendo com árvores, cortando, né? Pessoas que vão mexer com esse tipo de árvore sem proteção, tá? Então, os cubanos, eles consideram a árvore orixá propriedade de Oduduá, né? Morada do mistério e de todos os orixás, não, mas de todos os ancestrais e do orixá Iroko em si, né? Então nós temos a Ganju, orixá da família de Xangô, que também faz parte dos moradores dessa árvore chamada ceiba, tá? E no sincretismo cubano, né, com os santos católicos, a ceiba é a árvore de Aremu, que é a Virgem das Mercedes, né, a Imaculada Conceição, poder de Deus, inclusive. Então, os terreiros mais antigos da Bahia, por exemplo, eles foram criados pelos descendentes dos Iorubás e sempre contam com a necessária presença frondosa de irocos, assim, centenários, já velhos mesmo, né? Como ocorre na Casa Branca, lá no Engenho Velho, né? No Gantuá, por exemplo, no Alaqueto, no terreiro de Oxumaré, no Axé Opoafonjá também, tá? E, por exemplo, a gente pode citar aqui, no caso, o Axé Oloroquê, tá? Que é um templo da nação de Efon, né? Que foi fundado pela lendária Maria do Violão, que era assim chamada, né? Filha de Iroko, inclusive, tá? E sucedido por Cristóvão de Ogum, né? Então o terreiro, até hoje, ele, se eu não me engano, até hoje, nossos dias, eu não sei. Mas existe, pelo que eu ouvi falar, e está pelos cuidados do Babalorixá, né, o Valdemiro de Xangô, tá? Então, o patrono da casa é o orixá Oloroquê, que é cultuado pelos povos de Efon e de Ijexá, e que é praticamente, né, não sei se é o mesmo, mas dizem que há uma ligação, outros falam que é o mesmo Iroko dos terreiros de Queto e o Louco, né, dos terreiros de Jeje, tá? Então, é uma das mais antigas famílias de santo brasileiras, né? Sobre toda a proteção do orixá árvore em si. Então, falando um pouquinho de Iroko e Tempo, né, que é chamado na Angola, ele realmente é o orixá da sabedoria, da ligação dos ancestrais, né? Por isso, antes de se conhecer
o orixá chamado tempo, né, que é na Angola, é melhor que a gente fale em primeiro lugar de Iroko, que é a origem Queto, né, que dificilmente se manifesta. Esse orixá, dificilmente ele vai estar rodando na cabeça de um filho. Não quer dizer, como já ouvi falar muita gente que não tem fundamento, falar que ele não roda. Não, não estou dizendo que não tem fundamento, é porque a mente está limitada. O orixá roda sim. Conheço filhos de Iroko feitos, conheço filhos de tempo feitos, tá? E o orixá roda, ele incorpora, no caso, né? Ele vem à Terra, só que ele não vem com tanta facilidade, não é o orixá que está vindo toda hora, mas ele está ali, ele está presente ali, né? E ele vai incorporar, tá? Há quem diga também que Iroko só incorpora em mulher. Não, não tem nada a ver, tá? Ele incorpora tanto em filhos homens e filhos mulher, no caso. Então, é um orixá fitolátrico, né? Ligado às árvores. É uma entidade que vem da família Gi, que a gente chama ali Oxumaré, Ossan, né? Como a gente chama também na Angola de Dan, que é a cobra sagrada, né? De Catendê, e assim vai indo, tá? De Omulu, que também é chamado na Angola de Cafungi, né? E assim vai mudando os nomes de acordo com as tradições, tá? Então ele é considerado a própria floresta em si, apesar de que algumas correntes considerem ele uma qualidade de Xangô. Aí vai de cada casa tem sua regra, cada casa tem seu ponto de vista. Quem sou eu para contestar, né? Eu tenho o meu ponto de vista, mas isso não interessa aqui. Então, o orixá Tempo, no caso, que é da Angola, é o senhor das estações do ano, é o orixá da Mayonga, que é o banho, né, na nação Angola. É uma divindade de transformações, de mutações do meio ambiente, de todas as estações do ano, né, do calor, do frio, e ele vai de um polo a outro, né? O filho de tempo, ele vai de um polo a outro. Ele é ora considerado Exu, ora considerado Oxalá, porque ele oscila. O filho de tempo, tanto filho de tempo e Iroko, eles oscilam. Nós oscilamos de um padrão a outro. Ora está muito bem, ora está a treva em pessoa. Mas é assim, é uma coisa que muda toda hora, diferente de alguns outros orixás que ficam tempos assim desanimados. Não, é uma coisa que você não sabe se ele tá bem, se ele tá mal. Ele vai mostrar daqui a pouco uma cara bem sorridente, daqui a pouco ele vai estar virado no cão, praticamente. Daqui a pouco ele já tá bem de novo, daqui a pouco ele volta àquele estágio. Então é uma coisa muito oscilante, é que nem, digamos que o filho de tempo, filho de Iroko, é que nem uma grande montanha russa. É praticamente isso daí. Por isso que falam que ele tem essa ligação negativa positiva, né? Porque realmente ele representa a mudança constante. Então, gente, para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? É, eu vou tentar fazer uma parte 2 falando mais sobre Iroko e seus mistérios. E em breve eu vou colocar as lendas sobre o orixá Iroko. Nós temos vários itãs, né? Que são as passagens do orixá, tá? Então, falando um pouquinho mais de Iroko, né? O que podemos dizer aqui? Que é um orixá de culto muito delicado. É muito difícil cultuar Iroko, porque é um orixá raro, de um culto mais fechado. Poucas pessoas conhecem, né? Alguns dizem que o orixá é a própria árvore, outros já dizem que ele é um orixá que habita aquela árvore. Então, existe muita controvérsia com relação a esse orixá. Muitos falam uma coisa, outros falam outra, e nada se chega a uma conclusão verídica, tá? Então, nessa árvore podem habitar ali vários tipos de divindades. Por exemplo, o orixá Oko, que é um orixá muito próximo a Iroko, né? Que é um tipo, uma qualidade praticamente de Oxóssi, é um orixá ligado à agricultura, né? É o senhor da agricultura, das plantações, tal, enfim. Ogum também, Xangô, né? São muito ligados a Iroko, tá? Aí depois eu vou contar o porquê que são ligados a Iroko, tá bom? Ossan, que é o Catendê na Angola, né? Também muito ligado a Iroko. Então, o que se torna muito claro nos mitos de Iroko, né? É que ele é simultaneamente o orixá da árvore. E ao mesmo tempo ele é a árvore orixá,
na qual ali residem vários tipos de seres que são realmente encantados. Não tem como falar que não são, porque ali moram vários seres encantadores. Para quem tem clara evidência, consegue às vezes enxergar a energia desses seres, né? Então a árvore ela se transforma em orixá e o próprio orixá ele se transforma em árvore. Tá? Então é um ser repleto de lendas, repleto assim de mistérios, sabe? Essa árvore ela recebe oferendas, né? Então ela interfere na vida das pessoas, ajuda as pessoas, os devotos dela, né? As pessoas ouvem sons dessa árvore, tá? Então o povo Yorubá, por exemplo, eles cultuam o Iroko como uma árvore sagrada, simplesmente. Então ela é mencionada em vários itãs, que são os poemas, né, as lendas de Ifá, que é o que eu vou contar depois para vocês conhecerem melhor as histórias, tá? Então parece existir, entretanto, assim, áreas específicas para essa prática, né? Salacó é um dos outros famosos babalaôs, assim, de Oió, no caso, cujo jogo de Fá e do Meri Logum, que é o oráculo composto de 16 búzios, né? Que é os Kaori, se eu não me engano, são bastante respeitados pela riqueza dos mitos. Então, afirma que em Oió não há culto para Iroko e Oxumari, ao contrário de Mecó, que é uma localidade próxima, né? Onde os Oluôs, eles recitam itãs, que são as lendas, para essas divindades. Então, por exemplo, quando a gente fala Iroko Kisile, né? Ero, Iroko Izo, Ero. Então, a polêmica é grande, tão grande quanto o próprio Iroko. Tá? Então, há quem diga que as árvores só se transformam em residência dos grandes encantados após o rito de consagração dessa própria árvore, dessa mesma árvore, no caso. Então, sabemos que, embora a árvore em si ela seja importantíssima para o próprio culto de Iroko, a presença do orixá ela transcende muito isso, né? A qualquer árvore, tá? Independente da árvore de Iroko, como eu já disse anteriormente. Né? Então, a consagração, sim, é necessária para que se estabeleça as responsabilidades religiosas, né? Isso já dentro da religião. Mas o sagrado, ele preexiste já na natureza, naturalmente, sem precisar consagrar, como tudo mais que há na natureza. Né? Então, o Osaigi, né, que é o orixá da árvore, e assim também existe o cargo de Babaigi, né, dentro dos terreiros, que é aquele que trabalha com as árvores, é chamado Iroko, né, como vimos, e ele fixa morada em diferentes árvores. E não necessariamente só naquele Iroko ali da África, que é a milícia excelsa, né? Então todas as suas moradas serão igualmente chamadas de pé de Iroko, tá? Não fiquem com essa lenda que você tem que ter o Iroko africano só. Não. Todas são suas moradas. Onde você consagrar Iroko, ele vai estar presente. Né? O pai de todas as árvores. Então a árvore sagrada é chamada de Igiolorum, tá? Então a árvore do Senhor dos Céus, Olodumare, né? Porque tem raízes aéreas. Então vem do alto, né? As raízes vêm do alto, no caso, quando são raízes aéreas, que nem aquela própria figueira de. Ah, esqueci. Acho que é de Bengala, que a gente tem aqui no Brasil bastante. Tá? Então, na mitologia, né, Iroko ele é considerado o responsável pela ligação do céu e da terra. As duas energias ali, os dois polos, negativo e positivo. Em virtude do quê? Dessas raízes, que é a árvore da eternidade, é o símbolo do próprio tempo em si. Por isso a relação de tempo, Iroko, Iroko e tempo. Então as raízes de Iroko são tão mágicas que elas procuram nova vida quando um velho Iroko, no caso, ele está tombando, ele está caindo. Elas vão ao encontro de hospedeiros, né? Que vão propiciar o nascimento de novos Irokos, e daí a existência dos mitos que dizem que as árvores andam, as árvores caminham, que inclusive eu falo muito disso no meu projeto A Sabedoria da Árvore, que é outra coisa que eu canalizei, que é muito interessante falar para vocês, mas isso é para outro vídeo, tá? Apesar que nós temos um vídeo falando disso bem rapidinho, é um vídeo antiguíssimo meu, que tá aqui no canal. Vocês podem procurar aí A Sabedoria da Árvore, né, que fala muito sobre isso. E, efetivamente, as raízes de Iroko, no caso, a ficus religiosa, que é a gameleira branca, elas lembram, né, cipós vindo de cima para baixo,
que é a mesma família daquela que a gente tem aqui muito, né? A figueira de Bengala, se eu não me engano o nome dela, tá? E elas se contorcem, né? Se arrastam no chão à procura de uma outra árvore, no caso, e junto ao tronco do qual se transformarão no próprio tronco, né? Então é uma árvore muito misteriosa, muito cheia de mistérios. Ela busca, ela vem de cima para baixo. Acho muito interessante essas raízes aéreas dela, né? Porque ela vem descendo até encontrar o solo e assim ela vai indo, vai tomando conta de tudo, né? Então é uma coisa assim muito assombrosa até falar dessas árvores sagradas, né? Que também eu posso citar para vocês que essas raízes são grandes ameaças para quem tem casa perto. É uma árvore que deve ser cultuada longe de casa, longe de muro, porque realmente as raízes dela derrubam tudo, tá? Então, é assim, é aquele tipo de árvore que se tiver no terreiro, tem que ser bem no centro do terreiro, onde tem uma roça mesmo, um campo aberto para poder plantar aquilo sem ter risco de derrubar casas, enfim, de atrapalhar, porque realmente dá trabalho esse tipo de árvore, né? Então essa árvore sagrada ela pode ser vista por diferentes ângulos, né? Assim tão numerosos como o número de suas folhas. É a árvore que dá sombra, ela protege contra o sol, contra o calor, né? É a árvore que produz toda uma seiva venenosa e mortal, muito mortal. Tá? Então, é abrigo de viajantes e cemitério, é símbolo de resistência cultural, é a árvore que liga o Orum, o céu, com a Ie, que é a terra, é a morada de todos os deuses, né? O refúgio dos foragidos, dos desesperados, é um local de súplicas, de magia, de orações, né? É um espaço de celebração, de partilha de comida, de amor, né? Muitas pessoas fazem troca de juras no pé da árvore. Local de transformação, de renascimento. A árvore é tudo, né? Um local de encontro, da passagem dos mortos. A árvore tudo vê. Enquanto nós vamos e voltamos, ela tá ali paradinha observando tudo. Então é um local frequentado por Iku, a morte, né? Que é a árvore morada dos espíritos elevados, né? A casa de bruxos e feiticeiros do Ebe Abiku, né? Que é a sociedade de Abiku. Então os Abikus, por exemplo, são espíritos de crianças marcadas por várias mortes e retornos, que se reúnem no pé de Iroko para brincar e chamar as crianças abicus vivas, no caso, né? E se essas crianças não fizerem ebó, os espíritos infantis, eles não vão dar tranquilidade até a morte dessas crianças, tá? O que sempre acontece, né, em uma certa idade. Então, diz a tradição que quando as crianças abicu nascem, elas fazem um pacto com os espíritos abicu de que logo voltarão para o Orum, que no caso é o céu, tá? Então, os pais de Abicus, eles dão aos seus filhos nomes sugestivos, como Ariku, quer dizer vida longa, Omokemi, que é filho mimado, Omolaió, que é filho de alegria, né? E para que eles também se esqueçam do Ebe Abiku e assim, no caso, né, desejem viver, pois se um abicu ele conseguir sobreviver e ficar adulto, ele vai viver assim muito tempo, mas é um teste, né? No caso, ele conseguir passar a fase adulta. Então, não se visita um pé de iroco também, é uma lenda que falam, um Itã, inclusive, que eu posso citar para vocês, após as 18 horas, às 6 da tarde, que é, no caso, o horário limite para que se façam oferendas, visitas, né, a essa árvore orixá. Por quê? Ao escurecer, ele passa a ser local de encontro de todos esses seres ancestrais, dos feiticeiros, das bruxas, dos espíritos de todos os tipos. Então, no caso, eu posso citar aqui que um Ogã do Axé Poafonjá, uma vez ele foi abraçar o pé de Iroco, situado próximo da casa de Xangô, após o horário permitido, e aí ele voltou desesperado, pálido, sabe? Assim, sem jeito, porque ele sentiu uma mão muito sinistra agarrando ele pelo braço. Então, Iroko, ele adora pregar essas peças. O próprio orixá Oluerê, que habita ali, ele adora pregar essas peças, assim também como os seres que ele guarda. Ele é o pai de todos esses seres. Ele está ali protegendo todos os seres
principalmente os feiticeiros. Por isso que Iroko, ele tem uma ligação muito forte com a feitiçaria, com a magia. Inclusive, os filhos de Iroko têm uma ligação muito forte com a magia, né? Com a alquimia. Ah, e quando eles estão negativos, adoram rogar pragas nas pessoas. E pega, hein? Praga de Iroko, pega. E ai de quem receber. Geralmente tem que positivar o olhar do filho de Iroko e Tempo, porque eles têm um olhar realmente terrível, que se ele estiver vivendo o lado negro do orixá, é terrível, terrível. Ele vira uma casa, ele quebra uma casa, ele queima uma casa, ele mata uma pessoa simplesmente com um olhar. Eu sei disso porque quando eu era criança, eu infelizmente já praguejei muita gente e todos morreram. Alguns ficaram aleijados, enfim. E isso teve que ser tratado, isso teve que ser tirado de mim, porque o olho de um filho de Iroko, o olho do filho de Tempo, se ele não estiver equilibrado, se ele estiver numa energia de revolta, ele passa de um orixá muito positivo a um orixá muito negativo e tenebroso. Então, é um orixá que ele oscila entre o mais iluminado e o mais trevoso, tá? Por isso que o filho de Iroko, ele tem que ter todo um cuidado, psicológico, espiritual, um acompanhamento para que não aconteça isso, tá? Para que ele não se leve para o lado da magia negra, porque os filhos de Iroko têm uma leve tendência à magia negra. Não quer dizer que vão ser da magia negra, vão seguir magia negra, vão fazer magia negra, mas numa junção assim, nós podemos dizer que há uma leve inclinação, se ele tiver mágoas, tiver... Apesar que filhos de Iroko não são de guardar mágoas por muito tempo, são rancorosos até um certo ponto, mas depois acabam perdoando. Isso é uma coisa muito boa. Tanto porque se esse orixá não tivesse o dom, os filhos dele, né? O orixá em si não tivesse o dom de colocar o perdão nos filhos, seria muito perigoso um filho de Iroko sem perdoar. Aliás, um filho de Iroko com rancor é terrível. Então ele precisa perdoar, é uma das tarefas que ele precisa aprender, e quando ele aprende, ele consegue desenvolver assim muito fácil. A pessoa pode trair ele passou minutos às vezes, ou dias, ele vai perdoar. Às vezes meses, né? Porque ele precisa digerir aquilo, ele vai perdoar. Mesmo que depois de um escândalo, ou ele falhe, ou ele grite, mas ele vai perdoar. Ou até depois dele se vingar. Então, uma hora eu falo mais sobre a personalidade dos filhos de Iroko e Tempo, que são pessoas assim bem contraditórias e são pessoas maravilhosas quando estão no positivo, porém, no negativo não queira ser inimigo de um filho de Tempo. Ele chega a ser pior do que um filho de Obaloaê, de Omulu, que também o pessoal tem muito medo da boca de praga desses orixás, né? Filhos de Omulu, de Nanã, enfim. Tempo e Iroko é bem complicado. Então, por isso que precisam estar na luz, precisam estar conectados à parte superior, ou pelo menos equilibrados, né? Porque Tempo e Iroko representam o equilíbrio da natureza. Não se esqueça que ele está entre o Aie, que é a terra, e o Orum, que é o céu. Então, ele está ligado entre os dois polos. Então, você precisa estar, filhos de Iroko, estou falando com vocês, equilibrados sempre que possível, tá? São muito ligados à espiritualidade, então precisam estar sempre equilibrados. Filho de Iroko, que vive aí no mundão aí loucão, é um perigo, tá? Ou os que se voltam para o lado da mágica negra, né? De querer manipular o mundo, as pessoas, porque os filhos de Iroko realmente são pessoas muito determinadas quando querem uma coisa, tá? E precisam aprender a controlar isso, né? O caminho do ego, o caminho da destruição não é um bom caminho. E eu sei como é que é tudo isso, eu já passei por muito disso e hoje eu vejo que realmente o equilíbrio, a luz, ela sempre vai ser a melhor opção, tá? Então eu digo um conselho por experiência própria a vocês, filhos de Iroko e Tempo, que é melhor, não é que tem que, mas é melhor buscar a luz, é melhor buscar a evolução, porque as sombras, elas te consomem, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, vou deixar por hoje aqui esse vídeo aberto, senão vai ficar muito grande e ninguém vai querer ouvir até o final. Eu vou ver se eu consigo gravar mais um vídeo falando mais sobre Iroko, porque tem muita coisa para falar. Os Itãs, cantigas, personalidade dos filhos, assim, em geral, falar dos defeitos, das qualidades. É muito bonzinho, mas também é um demônio quando tá virado no cão. Beijo pra vocês, tudo de bom na vida de vocês. Espero que vocês se inscrevam no canal, né? Porque senão eu vou usar meu poder de praga. Tô brincando.